Olá, queridos. Olá, Igreja do Senhor. Boa noite. Deus abençoe a sua vida. 6 horas da tarde, estamos aqui juntos mais uma vez para adorar a esse Deus através do estudo da sua palavra e que Ele possa verdadeiramente estar edificando a sua vida como tem edificado a minha nesse tempo. Carta Paulina, ou seja, a carta do apóstolo Paulo a Tito. Nós estaremos, a partir de hoje, lendo do versículo 10 em diante e estudando sobre aquilo que é a conduta do cristão, aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta, a conduta não só de um líder, mas de um cristão verdadeiro, daqueles que servem ao Senhor. Amém? Vamos estar, então, lendo esse texto para que a gente não perca muito tempo hoje, porque o texto ele é grande, ele é extenso e temos várias explicações para dar. Bom, versículo 10, a partir do versículo 10, nós lemos aí até o versículo 9 ontem, e você vai perceber, queridos, que Paulo está falando aqui de algumas pessoas, alguns líderes, algumas pessoas que pregavam o evangelho, e aí ele vai agora falar de pessoas que são insubordinadas. E aí ele vai falar assim, a partir do versículo 10, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores, e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Sabe, irmãos, Paulo não passa a mão na cabeça daquelas pessoas que se dizem servos, que se dizem seguidores de Cristo. Ele vai estar falando aqui do povo judeu, ele vai estar falando daqueles que já foram circuncidados, e aí ele vai falar, olha, interessante que Tito ele não era circuncidado. O povo daquela época, eles tentaram fazer com que Paulo circuncidasse Tito, mas ele se negou. E as pessoas não queriam receber a palavra de Deus de Tito, exatamente porque ele não era circuncidado. E aí Paulo ele vai aqui combater exatamente os enganadores, os falsos profetas, aqueles que estavam ali pregando um evangelho, mas com outro intuito, não com o intuito de salvar vidas, não com o intuito de ganhar vidas para entregar aos pés do Senhor Jesus, não com o intuito de fazer com que aquelas pessoas fossem transformadas, salvas por Cristo Jesus, mas com outro intuito. E aí ele vai falar assim, olha, especialmente os do grupo da circuncisão. Essas pessoas são insubordinados, eles são faladores, eles são enganadores. Então, meus irmãos, olha que palavra dura, Como eu disse para você ontem, senta na cadeira e aperta o cinto, porque aí vem bomba, aí vem uma palavra dura para as nossas vidas, mas de extrema necessidade, de extrema importância, para que possamos aprender juntos e sermos exortados pela palavra de Deus. Versículo 11, ele diz assim, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras. Olha isso, queridos. Eles estavam arruinando famílias inteiras. É necessário que eles sejam silenciados, ou seja, sejam calados, sejam detidos, que parem de falar de falácias, parem de falar mentiras em nome de Deus, parem de falar enganações, porque isso estava prejudicando famílias estavam sendo destruídas. Porque, olha, ele continua dizendo assim que como que ele estava destruindo as famílias? Ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Olha o verdadeiro e o real motivo daquelas pessoas, daqueles enganadores, daqueles falaciosos da época, Pessoas que eram insubmissas e estavam pregando uma palavra que não era a palavra da verdade, ou até mesmo poderia estar pregando, mas com o intuito de ganhar em cima de alguém, de ganhar dinheiro, de ganhar posses. Na época, isso era muito natural, que as pessoas viviam de posse da terra, da plantação, e aí essas pessoas elas estavam destruindo família, ensinando coisas que não devem, simplesmente por ganância. E quantas pessoas nós vemos aí falando em nome de Deus e que na verdade não estão falando em nome coisas que Deus mandou falar. Então isso é uma preocupação. E como eu te digo, eu quero enfatizar aqui, não apenas para os líderes, mas todo cristão, todo mundo que prega a palavra de Deus, tem que saber
né, o que vocês estão dizendo, da forma que estão dizendo, do que se nós estamos falando verdadeiramente da palavra de Deus, porque é uma preocupação de Paulo já há quase 2000 anos atrás, né? Paulo escreveu essa carta a Tito 62 depois de Cristo, ou melhor, 63 depois de Cristo, numa viagem a Roma. E aí ele, ao escrever esse texto, essa já era uma preocupação de Paulo. E ele diz assim no versículo 12: um dos seus próprios profetas, olha só, um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Então, observa que quando Paulo está falando aqui a Tito, ele fala assim, olha, um dos seus próprios profetas, né? Ou seja, pessoas daquele local, daquela localidade, pessoas que foram chamadas por Deus verdadeiramente, mas que ao longo do caminho se perderam. E aí ele vai dizer, olha, um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, né, porque eles estavam em Creta, lembra? Sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, ou seja, comilões preguiçosos, pessoas que não fazem nada para ajudar, não fazem nada para fazer a diferença nessa cidade. E ele vai continuar dizendo no versículo 13, tal testemunho é verdadeiro. Olha só, o que Paulo está dizendo é o seguinte, ele ficou sabendo que algum dos profetas lá daquela cidade, pessoas que foi até mesmo levantada por Deus, eles estavam falando em nome de Deus, mas falando mentiras, falácias e que estavam destruindo famílias por ganância. E aí Paulo vai dizer assim, ó, tal testemunho é verdadeiro. Ele sabe que aquilo que chegou para ele era verdade, né? Ele não estava aqui contando uma historinha. E ele fala, tal testemunho é verdadeiro. Simplesmente, querido, porque a palavra do crente, o sim tem que ser sim, o não tem que ser não. Não tem meio termo. Então, quando Paulo diz que é verdadeiro, e ele tá aqui num tempo onde a sua palavra, né, ela valia mais do que a própria assinatura, então ele está dizendo que aquilo que foi dito a ele, que ele ficou sabendo, é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Lembra que eu te falei que as palavras eram duras, mas eram baseadas no amor? O que Paulo está dizendo aqui, olha só, repreenda-os severamente, ou seja, você tem autoridade para repreendê-los severamente. Para quê? Para que eles sejam sadios na fé. E não deem atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Então, meus irmãos, quem que precisa ser sadio aqui? Aqueles crentes que estavam ouvindo as mentiras, que estavam sendo enganados e que talvez tenham tomado, inclusive, atitudes erradas baseadas naqueles ensinamentos. Mas aí Paulo, com todo o amor e compaixão, ele fala, olha, repreenda-os severamente, para que eles sejam sadios na fé, para que eles sejam homens e mulheres que tenham uma fé sadia, uma espiritualidade sadia, que vivam para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo de Deus, porque eles são templos do Espírito Santo, e fortaleçam a sua fé, que eles não deem atenção a essas lendas judaicas, não deem atenção a mandamentos de homens e que rejeitam a verdade. Então, meus irmãos, Paulo aqui ele está tentando proteger o povo, dos falsos profetas, proteger o povo através aqui da vida de Tito, porque Tito tinha que repreender aquelas pessoas, tinham que calar, na verdade, aqueles falsos profetas e fazer com que aquelas pessoas continuassem no caminho do Senhor com o ensino da verdade verdadeiramente coerente com a palavra de Deus, coerente com as virtudes de Deus, coerente com a vida de Cristo aqui na terra, né? E aí, a partir de amanhã, que será o quarto dia, nós estaremos lendo aqui a partir do versículo 15, porque o tempo urge e nós não vamos conseguir ao longo desse estudo falar sobre todo esse texto hoje, mas que amanhã eu te espero para mais um capítulo dessa maravilhosa história, dessa carta, dessa viagem aqui que nós temos
da carta de Paulo a Tito. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Fica na paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.